Parece que o mundo todo parou. Parece que tudo ficou mais devagar. Tudo ficou mais difícil. O campo não parou. Um dos motivos foi porque o campo está preparado para produzir. Porque quem ajudou a preparar foi o Senar. Em 2019, o Senar Goiás teve 553 mil pessoas beneficiadas em diversas áreas. Em 2020, o campo não vai parar e nem o Senar. O Senar não pode parar pelo campo, pela cidade e por toda a sociedade. O trabalho no Senar Goiás não para. O produtor continua contando com o Senar, mesmo em tempos de pandemia. No Senar, a assistência técnica passou a ser virtual e está acontecendo. O Senar manteve a rede ETEC e as especializações à distância para continuar com as aulas e atender bem o produtor. Tem fortalecido o EAD Senar, realizado lives técnicas, participado da criação das feiras seguras com a SEAPA. O trabalho no Senar não para. Muito mais está acontecendo para que o agro continue a crescer. O Senar está presente na vida do produtor sempre, porque aqui o trabalho não para. O Senar não pode parar no campo, na cidade e em toda a sociedade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais uma live do Sistema FAEG, Senar e FAC. O conteúdo foi muito bem pensado e preparado para você. Dê um like na nossa página no YouTube, Sistema FAEG. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Sistema FAEG, no CRC Goiás. Essa é uma live sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural, uma novidade para nós contadores. E essa live que nós estamos ofertando a vocês é uma parceria entre o Sistema FAEG Senar e o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Uma parceria de sucesso, já de longa data, onde nós conseguimos organizar aqui um conteúdo bacana, um conteúdo proveitoso para todos vocês contadores, advogados, produtores rurais que nos assistem e que estão participando conosco desse momento aqui. O livro Caixa Digital ele foi instituído pela Instrução Normativa 1848 em 2018, sofrendo algumas alterações de ajustes, adequações, inclusive com a intervenção da CNA, mediante a isso, devido à dificuldade que os contadores, os produtores rurais ainda tinham no início de interpretação dos arquivos digitais. E, nesse momento, neste ano de 2020, ele já se tornou obrigatório para todas as empresas que tiveram faturamento igual ou superior a 7 milhões e 200 no ano de 2019. Consequentemente, nós trouxemos esse tema aqui, como é algo novo para a nossa classe e algo que abrange muitos contadores e muitos produtores rurais de suma importância, o Sistema FAEG e o CRC se dispôs a trazer esse tema para vocês, para a gente poder estar aqui disponibilizando um conteúdo completo e também, posterior a essa live, o acesso a essas informações com perguntas via e-mail, via WhatsApp, e a gente poder auxiliar vocês institucionalmente, como o Senar sempre fez, como a FAEG sempre fez, como o CRC sempre fez, com todos os profissionais. Considerando que temos em pauta hoje um assunto de suma importância a todos que nos assistem, eu queria agradecer aqui, inicialmente, todos os contadores, todos as regionais do Brasil inteiro que estão participando com a gente, os advogados, os produtores rurais, e agradecer principalmente aqui aqueles que nos lideram, que no Sistema FAEG nós temos o nosso presidente, José Mário Schneider, vocês puderam assisti-lo no vídeo anterior, o nosso superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, que também super incentivou essa live aqui, e o nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, Rangel Francisco Pinto, a qual passo a palavra para dar boas-vindas a todos que nos assistem. Boa tarde a todos. É sempre bom, muita alegria aqui. Hoje com gente do Brasil inteiro assistindo essa live. Boa tarde aos meus grandes amigos aí, o João Valongo, especialista nessa temática de hoje. O meu amigo Marciel, também sabe muito, Marciel, sou seu fã. O meu amigo Gustavo, lá do Senar. Obrigado, Gustavo, por ter organizado essa live junto conosco aqui do CRC, essa grande parceria que nós temos entre o CRC, a FAEG e o Senar.
Ótimo. Obrigado, Rangel, pelas boas-vindas. Agradecer também a presença e participação aqui do coordenador do nosso Comitê de Contabilidade Rural no estado de Goiás, do nosso CRC, o nosso contador, advogado tributarista da Objetiva Edições Empresariais, Dr. Marciel Augusto Lima, a qual eu passo a palavra também para dar boas-vindas a todos que nos assistem. Dr. Marciel, está com a palavra. Boa tarde a todos, uma satisfação muito grande participar desse momento aqui de a gente trocar experiências com os contadores de Goiás e de todo o Brasil. Agradecer a honra de participar com o Gustavo, contador do sistema FAEG, Senar, com o professor João Valongo, que é especialista na área, o nosso presidente do CRC, o Rangel. Então, agradeço imensamente a participação de vocês e que a gente tenha aqui a oportunidade, apesar de o nosso tempo ser curto, da gente discutir alguns pontos importantes, que é, na minha opinião, uma mudança de paradigma na área da atividade rural, porque até então a gente pensava no SPED e nas pessoas jurídicas, e o SPED chegou na pessoa física do produtor rural. Então, nós temos que ficar atento a essas alterações e, principalmente, ver o que isso vai impactar na nossa vida como contador, como consultor dos produtores rurais. Então, vamos ficar atento aí a essas informações. E, então, eu agradeço a presença de todos os participantes aqui, professores, conselheiros do CRC, produtores rurais, muitos contadores aí das cidades do interior, do estado e do Brasil inteiro nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade e vamos fazer isso com muito carinho, com muita disposição e levar o melhor do conhecimento para vocês. Obrigado, Marcial, pelas boas-vindas. Agradecer também a presença e participação e apoio do membro do comitê também de Contabilidade Rural do CRC Goiás, o contador Valongo, da Valongo Contabilidade lá em Rio Verde, nosso querido Rio Verde, do estado de Goiás, João Emílio Ribeiro Valongo, a qual passa a palavra também para dar boas-vindas a todos que nos assistem. Uma boa tarde a todos e obrigado, Gustavo, Rangel e Marcial, por dar essa oportunidade, né, essa honra de estarmos aqui para debatermos, para tentar esclarecer as dúvidas, né, com relação a essa nova escrita da contabilidade rural, que hoje nós sabemos que a fazenda não é mais como era dos nossos avós, né? Chegava, plantava e colhia e pronto. Não. Hoje a atividade rural é considerada uma empresa e como tal tem que ser tratado. E como o Marcial mesmo falou, estamos aí com o primeiro SPED, pessoa física, né? Muitas novidades e a Receita Federal querendo cada vez mais saber online, praticamente, ou de imediato, o que se passa na fazenda, dentro da porteira, né? E temos que tomar muito cuidado com as informações que nós vamos estar colocando dentro do livro fiscal, do livro digital. É um prazer muito grande, obrigado a todos pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Valongo, pelas palavras. Dando continuidade à nossa live aqui, eu quero agradecer a todos que nos assistem aqui. Eu, me apresentando, sou o Gustavo Carlos, contador do Senar Goiás, membro também do Comitê de Contabilidade Rural do CRC, criado para debatermos aspectos contábeis voltados ao agronegócio e ao negócio rural. Eu gostaria de agradecer a todos os membros desse comitê que com certeza estão nos assistindo, nos apoiaram nessa iniciativa aqui de trazermos o livro Caixa Digital do Produtor Rural, sem citar nomes, claro. O apoio da equipe contábil também, da nossa gerência aqui do Senar Goiás, que nos apoiaram, aos amigos que nos incentivaram nessa live aqui, tá? E todos envolvidos na realização dessa live aqui com a gente. Temos agora passar a palavra para o Rangel aqui, para destacar aqui no nosso estado de Goiás, aqui, onde o agronegócio é uma referência comercial, empresarial e mercantil aqui. Passo a palavra para o nosso presidente do CRC, Rangel, também, para trazer a todos aqui as nossas abrangências contábeis. Só lembrando, pessoal, quem tiver pergunta, nós estaremos respondendo ao final. Vocês podem mandar
via e-mail. O e-mail será arrecadação, sem acento, sem tio e sem cedilha, arrecadaçãosenar@senar-go.com.br. Esse e-mail também nós respondemos todas as dúvidas relacionadas às contribuições do Senar, da FAEG e todas vinculadas ao nosso sistema. No YouTube também vocês podem redigir as perguntas de vocês lá. A gente vai estar lendo aqui as perguntas de vocês ao final de toda a apresentação, e também pelo WhatsApp, que é um meio mais fácil para vocês perguntarem para nós. O número do WhatsApp é 629-9699-2134. A Ana Paula vai disponibilizar para vocês aí no YouTube e no Instagram, para vocês elaborarem as perguntas. Ao final nós respondemos para você. Passa a palavra para o nosso estimado Rangel para poder trazer aí sua palavra para a gente. Ok. O nosso estado de Goiás é um estado forte no agronegócio, que até então, no passado, se falava que o nosso estado era um estado rural, né, e não dava tanta importância para o agronegócio como se dá hoje. Então, o João Valon, que está aí, que é de Rio Verde, que para mim é uma das regiões mais fortes do agronegócio do Brasil, ele viveu isso até mais do que eu. A minha família é do interior, mas eu vivia boa parte da minha vida aqui na capital, mas cresceu muito quando se fala em negócios rurais, né? E esse livro, Caixa do Produtor Rural, que vem agora, veio para profissionalizar ainda mais os nossos negócios. É importante também para a nossa categoria contábil estar inserida nesse desenvolvimento, desse crescimento, né, dos negócios rurais. Como o Marcel falou, o SPED está chegando para todo mundo, chegou a vez dos produtores rurais. Aos poucos, isso vai entrando para todos os produtores, porque, como você mesmo falou, Gustavo, 7 milhões e 200 agora, ele vai diminuir no ano que vem, vai diminuindo no outro ano, até chegar para todos. Para nós é importante, para a nossa categoria, então o produtor rural vai ter que se procurar um profissional especialista nessa área. Aqui em Goiânia, a gente não tem muita procura, né, para esse tipo de contabilidade rural. Eu sei que no interior tem mais, mas isso vai começar a chegar para nós aqui também, porque todo mundo vai precisar de um contador, independente do tamanho da sua propriedade. E pensando nisso, o Conselho de Contabilidade vem com um comitê de contabilidade rural, que é presidido pelo Marcel, e vai passar a bola, né, Marcel, para o Valon, que vai assumir esse comitê aí esse ano, e eu fico muito feliz de vocês dois, né? E nesse comitê nós temos membros de todo o estado de Goiás, né? E cada um com as suas ideias, tem as reuniões mensais. Nesse comitê, foi desse comitê que nasceu a ideia em conjunto de todos aí para fazer essa live, falar desse livro Caixa do produtor rural. Esse comitê ele tem condições de levar até o Conselho Federal para que procure os órgãos públicos, né, que seja a Receita Federal, para melhorias para a nossa categoria. O João Valongo, no ano passado, me procurou para que a gente mudasse o layout desse livro Caixa do Produtor Rural. Foi muito importante para os produtores rurais essa mudança, viu, Valongo? Quero te agradecer aqui. O Conselho Federal buscou ajuda, o Valongo também, o Senar também ajudou, os sindicatos, e a gente conseguiu fazer alterações interessantes para todos os contadores, para todos os produtores rurais, em relação a esse livro Caixa, porque naquele momento, da forma que eles estavam colocando para nós não íamos conseguir atender, e isso ia trazer um grande problema para todos os produtores rurais. Então, isso reforça ainda mais a nossa grande parceria que o CRC tem com a FAEG, com o Senar, com a nossa comissão, nosso comitê aqui, né, de contabilidade rural, que é um dos comitês mais fortes que nós temos aqui dentro do CRC Goiás. Tenho orgulho de estar junto com vocês. Eu faço parte lá do grupo, junto com vocês, né, dessa comissão. Eu não trabalho com a contabilidade rural, mas eu tenho um pezinho na roça, como dizem, né? Então, eu quero aprender bastante com vocês, com esses mestres que estão aqui hoje. Eu estou aqui mais para aprender, para ouvir, e se tiver alguma pergunta relacionada à atividade do CRC, eu estou pronto para responder também. Quero também agradecer a Ana Paula, que nos ajudou a desenvolver aí essa live aqui de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos aprender hoje juntos. Obrigado, Rangel.
Eu, como contador, já trabalhei em algumas empresas de software também, atuando como consultor de tecnologia da informação, tanto para contadores quanto para empresas também, da área de diversas áreas, inclusive da área do agronegócio. Eu vim aqui para trazer algumas dicas inicialmente para quem é contador, ou seja, quem presta serviço para o agronegócio, e também para quem produz, quem está lá na ponta, lá na roça, produzindo para a gente lá. Tá? Tendo em vista que o livro Caixa Digital ele é algo novo para a gente, porém, o digital é algo novo. O livro Caixa já é algo antigo para quem produz no agronegócio e também é obrigatório esse controle. Então, para isso, eu trouxe 8 dicas inicialmente, antes de passar a palavra para o Marcelo e para o Valongo, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que são empreendedores da contabilidade, que são empreendedores do agronegócio, para que, somando essas dicas, a gente consiga ter um bom trabalho lá no agro e um bom trabalho prestando serviço para vocês como contadores e representando a nossa classe aqui. Tá? Então, um escritório de contabilidade hoje, ele bem organizado, um contador, seja lá um contador de uma empresa única, um contador de uma pessoa jurídica específica ou de várias pessoas jurídicas, ele precisa zelar pela boa documentação, pela boa gestão da documentação. Porque sem a informação, sem a documentação em mãos, nós, contadores, nós teremos muita dificuldade de ter as informações, de compilar as informações, de somar essas informações e poder prestar conta para a Receita Federal. Que é exatamente isso que o livro Caixa Digital faz, e assim como outros sistemas de escriturações públicos digitais, que é o nosso famoso SPED, que eles trazem para a gente. Então, se a informação ela tiver certo atraso para chegar para os contadores, né, a gente não consegue prestar contas para a Receita Federal ou para os órgãos competentes que nos fiscalizam a prazo hábil. E isso incorre em multas, incorre em outras penalidades que nós sabemos. Então, nós precisamos privilegiar a qualidade das informações e a tempestividade dessas informações. Lembrando que o livro Caixa Digital, o Marciel, o Valongo vai explanar com vocês detalhadamente sobre isso. Ele é um arquivo digital, é transmitido por meio magnético para a Receita Federal, ao qual nós temos um protocolo. Comumente, nós temos a declaração de imposto de renda, que é comum a todos, né, que fazem essa declaração. E qual que é a intenção do livro Caixa Digital? É cruzar essas informações, é ter acesso a todas as informações, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. E a gente percebeu aí, nesses últimos anos, o quanto a declaração de imposto de renda da pessoa física mudou, né? Acrescentando campos ali da propriedade, número do IPTU, registro no cartório, que não tinha, que não era obrigatório também. Nas contas bancárias, você pode observar lá que eles concatenaram o número da agência com o número da conta. Qual que é a intenção deles com isso? Cruzarem os dados de forma mais fácil. Antes ele ficava num texto descritivo, onde quem prestava conta ali poderia descrever o que ele quisesse ali, e eles tinham mais dificuldade. Hoje eles têm campo exclusivo, concatenado para isso, para poder pegar a sua informação que você prestou conta, ir lá no banco e ter acesso a essa informação e fazer o cruzamento dos dados. Então, é exatamente com esse cuidado que a gente está trazendo aqui essas informações sobre o livro Caixa Digital. Para quem não tem uma prática ainda com o livro Caixa, lembrando, ele é um arquivo magnético processado pelos contadores, normalmente, e nós somamos esse arquivo e realizamos a transmissão para a Receita Federal via ECAC. Então, através dele, nós temos ali um cruzamento de informações e uma prestação de contas também para verificar se a apuração do imposto de renda ficou correta e os demais impostos e contribuições. Então, como dicas para vocês, que são empresários tanto do agronegócio quanto da área contábil também, que são contadores ou que desejam iniciar nessa área aí, eu trouxe aqui 8 dicas para vocês, que é o quê? Planejar a gestão de documentos. Isso não é só para a gente que é empresário, para a gente que é produtor, não. Isso é para a vida. A gente precisa organizar nossos documentos para que a gente consiga ter ali acesso à informação, ter precisão na informação e ter tempestividade nessa informação. Então, senhores contadores aqui, em nome do CRC, eu também sou contador, então eu trago aqui essa primícia para a gente. Vamos planejar a gestão dos documentos. Quanto tempo precisa chegar para a gente com antecedência, porque hoje o livro Caixa Digital também, ele traz informações mensais. O Marcelo Valongo vai falar sobre isso. Então, a gente precisa ter essa cadência de informações, receber essas informações para processar os dados. Outra coisa,
senhores contadores, organizar sua carteira de clientes para poder receber essas informações de forma organizada. Terceira dica, treinar a equipe para manter a organização. A gente batalha muito para organizar os dados, mas a gente tem que treinar a nossa equipe, capacitá-los, dedicar tempo a isso também, porque uma equipe organizada, uma equipe que tem uma certa sinergia de informações, a gente vai conseguir cadenciar e ter mais produtividade. Então, gaste tempo na organização, no planejamento dessas informações, para vocês receberem os documentos contábeis. A gente sabe que não é fácil. Muitos empresários aí, eles conseguem confundir a parte da pessoa física com a parte do empreendedorismo dele. Então, a gente precisa treinar nossas equipes para poder orientar até os empreendedores nessa ponta aí. Adotar também, uma dica que eu dou, adotar o uso de documentos digitais. Hoje já está, vou dizer, até na moda isso, né? Nós temos aí o uso de arquivos PDF, já em e-mail e etc. E temos também diversas ferramentas, diversos meios que nós podemos formalizar isso para que não ocorra penalidades também. A quinta dica, utilizar softwares na nuvem. Hoje é normal também, comum. E outra coisa, você ganha muito em tempo. Aí, o produtor rural lembra disso, ele está lá na ponta. Ele, às vezes, não vai ter condição de mandar o documento para cá, para vocês processarem, vocês contadores processarem as informações. Então, hoje a gente tem essa ferramenta nas nuvens, que a gente consegue colocar o documento e tempestivamente, o contador ter acesso a essas informações também. Uma preocupação minha, fiz questão de anotar aqui, garantir o acesso restrito às informações. Isso aí a gente vai vendo ao longo do tempo que essas informações precisam ter sigilo de informação, né? Então, vocês precisam cuidar disso também. A parte de tecnologia da informação precisa estar bem atenta a isso, tanto no escritório de contabilidade quanto lá na ponta também. Backups, isso não precisa dizer, né? Tanto das informações transmitidas, a gente vai falar agora do livro caixa aqui, estamos falando do livro caixa. Então, backup das informações, o arquivo enviado, o protocolo desse arquivo. Passei agora por uma situação de uma pessoa que me ligou perguntando, meu arquivo, eu não estou encontrando o protocolo aqui, o arquivo que eu enviei, e o Ministério Público estava em cima lá já, querendo a informação, fazendo uma auditoria em cima. É um processo de fiscalização que é normal. Então, se você tiver o arquivo em mãos, um protocolo ali, um arquivo digital que seja, você já envia, fala assim, eu enviei em tal data, em tal período, cumpri a obrigação e está aqui apresentado. Então, fazer um backup é importante. Tá? E como última dica que eu dou, isso vale já para todos, inclusive, uma assinatura digital. A assinatura digital hoje é indispensável para qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Já é normal. Então, invista um pouquinho na assinatura digital, tá? Um certificado digital onde você consegue assinar um arquivo. Hoje já tem diversas ferramentas, diversas empresas ofertando esse serviço de assinatura digital, ao qual dá essa segurança na informação. Passo a palavra para o nosso estimado Marciel, para ele trazer a parte legal, a base do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Nossa. Ok, boa tarde. Boa tarde a todos, bem-vindos a quem está com a gente desde o início, quem entrou agora. Muito importante as suas informações, Gustavo, como contador que e que tem um laço tão estreito aí com o produtor rural, por ser contador de uma instituição como o Senar, você colocou muito bem alguns pontos. Você colocou muito bem alguns pontos. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim, 100%, Marcelo. Todo mundo te ouvindo. Perfeito. Então, alguns pontos que você colocou, a questão da idoneidade documental. O livro Caixa Digital, ele tem a sua obrigatoriedade, né, nasceu com uma instrução normativa, 1848, lá em 2018, que alterou a instrução normativa 83 de 2001, e essa instrução normativa 83 de 2001, e aqui vai uma dica às pessoas. Normalmente, nós temos muitas instruções normativas no Brasil que normatizam muitas situações que a gente quer trabalhar, que a gente quer, no dia a dia, exercer uma atividade.
Então, vamos imaginar, a atividade rural, ela está delineada naturalmente, eu vou falar da instrução normativa, não vou falar os fundamentos, a lei, onde nasce isso. Mas tem a instrução normativa 83 de 2001, era da época da Secretaria da Receita Federal ainda, nem chamava Receita Federal do Brasil. Essa instrução normativa 83 de 2001, o que eles fizeram? Ela já tinha já trata de atividade rural, conceito de atividade rural, despesa de custeio, investimento, já fala sobre atividade rural. O que eles fizeram? Eles inseriram o artigo 23A nessa instrução normativa e aí foi instituído o livro Caixa Digital do Produtor Rural. E depois a instrução normativa 1923, deixa eu só confirmar o número aqui direitinho, ela fez uma alteração, que foi onde criou a questão do limite nesse primeiro ano, 7 milhões e 200, que é obrigado a fazer quem tiver receita superior a 7 milhões e 200, mas isso é excepcional só para o ano de 2019, na verdade. E hoje o limite que vai voltar a ser, a partir de 2020, para entregar em 2021, na verdade é 4 milhões e 800. A instrução superou lá a 1848, que foi que instituiu o livro Caixa Digital, na verdade foi a instrução 1903, que já foi em julho de 2019. Mas, voltando lá, questão de obrigação acessória. O primeiro ponto que nós temos que pegar é o Código Tributário Nacional. E lá no seu artigo 113, ele dispõe que o contribuinte tem 2 tipos de obrigação. A obrigação principal, que seria no sentido de pagar o tributo, tanto faz ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? E também tem a obrigação acessória, que ele tem que cumprir. E o próprio CPN diz que a inobservância do cumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, eu deixo de cumprir um prazo de uma obrigação acessória, essa inobservância dessa obrigação acessória, ela se converte em principal, ou seja, vira uma obrigação principal no que diz respeito ao pagamento da penalidade pecuniária, que é a multa. Então, são regras do Código Tributário Nacional, que é lá de 1966, para vocês terem uma ideia. Né? Agora, se a gente pega a Lei 9.250, de 1995, ela vai falar da tributação da pessoa física. E no artigo 18 da Lei 9.250 de 95, ela fala de uma escrituração do livro Caixa. Em regra, o produtor rural tem que escriturar esse livro Caixa. E o Gustavo colocou muito bem que esse livro Caixa já existia, já era uma obrigação acessória, só que era um programinha auxiliar, um dos programas auxiliares que a Receita Federal tem, ela tem vários, né? Tem o Carnê-Leão, tem o Ganho de Capital, tem o Atividade Rural. Então, esse programinha já existia. E o que a lei determina é que, para o produtor rural não ter que escriturar o livro Caixa antigo, que muitos ainda vão poder fazer o livro Caixa antigo, não estão obrigados ao livro Caixa Digital do Produtor Rural, em função do limite da Receita, que para o ano de 2019 foi estabelecido o limite acima de 7 milhões e 200, excepcionalmente, para o ano de 2019, que a gente vai entregar agora em junho. Na verdade, era até abril, mas como prorrogou o prazo do imposto de renda da pessoa física, e lá na instrução normativa, diz que o livro Caixa Digital do Produtor Rural ele é entregue no mesmo prazo que você tem que entregar a declaração da pessoa física. Então, se prorroga o prazo da pessoa física, naturalmente vai prorrogar o prazo do livro Caixa Digital do Produtor Rural. E isso foi prorrogado para 30 de junho de 2020, em função da pandemia. O único produtor que não precisa escriturar o livro Caixa, seja naquela modalidade antiga, seja no LCDPR, né? Então, naturalmente, nós estamos falando de um pequeno produtor. A lei estabelece que se ele tiver uma receita de até 56 mil no ano, não é no mês, é no ano,
aí ele comprovaria a sua atividade rural meramente com a documentação, com as suas receitas ali, né? Mas veja bem, é um limite irrisório, e isso está congelado, esses R$ 56 mil aí anual, há mais de 20 anos, né? Então, praticamente, um produtor rural, ou ele está obrigado a fazer o livro caixa que a gente fazia, cumprindo o artigo 18 da Lei 9.250 de 1995, e lá o interessante é que diz que se ele não escriturar o livro caixa, que ele está sujeito àquele arbitramento de 20% da receita. Então, o livro caixa, seja na modalidade antiga, seja na modalidade do LCDPR, livro caixa digital do produtor rural, para quem está obrigado, ele não é uma faculdade, ele é uma obrigatoriedade sob pena da Receita arbitrar 20% da minha receita, e aí eu ficaria prejudicado. Imagina se eu não faço a escrituração desse livro caixa, e eu tenho lá um faturamento, por exemplo, de 10 milhões, portanto, estou obrigado ao LCDPR, e eu não faço essa escrituração, e eu tenho uma despesa lá de, por exemplo, 9 milhões e meio, despesa de custeio e investimento, 9 milhões e meio, portanto, pelo meu resultado, eu teria um lucro na atividade rural só de R$500 mil, para mim levar isso para a tabela progressiva, e lá para o imposto de renda da pessoa física. E aqui já vai um alerta. O livro caixa da atividade rural, ele não tem nada a ver, e ele, nesse caso, o LCDPR, ele não vai ser importado lá para dentro da declaração automática. Ele não vai. A atividade rural, a pessoa física, a declaração da pessoa física, a gente chama de DIR-PF, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, declaração de ajuste anual, ele é um documento, e o livro caixa é uma obrigação acessória à parte, ele é separado. Cada um tem a sua obrigatoriedade. Então, veja bem, obedecer essas regras. Eu vou passar algumas dicas para a atividade rural, o que a gente tem que preocupar quando se fala em atividade rural da pessoa física. Então, vamos lá. A Lei 8.023, de 1990, a Lei 9.250, de 1995, a Instrução Normativa 83, de 2001, essa mesmo que foi alterada, né, que inseriram o livro caixa digital lá no artigo 23A. Então, isso é fundamental que a gente trabalhe esses atos normativos. E vamos falar um pouquinho de uma das coisas que me preocupa, a instituição do livro caixa digital do produtor rural. Uma das coisas que mais me preocupa é saber que nós temos a dificuldade documental, como bem o contador Gustavo frisou, temos uma dificuldade documental. Nós temos que identificar o que é receita da atividade rural e o que não é. E em direito tributário, as palavras têm sentido próprio. A gente não pode alterar as palavras, né, para fins de direito tributário. O que é comodato é comodato. O que é arrendamento é arrendamento. Por exemplo, eu não posso confundir arrendamento com parceria. Parceria rural é uma coisa, arrendamento é outra completamente diferente. Nós precisamos levar esse conceito ao pé da letra. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Extração de produto animal ou vegetal é atividade rural. Mas uma extração mineral, uma extração de calcário, uma extração de brita, nunca foi atividade rural. Me permita, Valon, a presidente Rangel, todos aqui presentes, o Gustavo, eu brinco e digo o seguinte, nem tudo que vem do campo é receita da atividade rural. Ainda que eu recebo, às vezes, aquele pagamento com produtos rurais. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas que recebem um arrendamento, ele arrenda a propriedade rural, e ele recebe em pagamento sacas de soja, ele recebe arroba de boi, ele recebe toneladas de cana, ele fez um arrendamento lá da fazenda para o plantio da cana,
O fato de eu ter um rendimento de aluguel, a maneira como eu recebo por esse aluguel, a forma como isso me é pago, não muda a natureza do rendimento que eu possuo. E isso é muito sério. E no livro Caixa Digital do Produtor Rural, o Valongo vai falar com muita propriedade, isso está claro. Imagina eu arrendando uma parte da fazenda, produzindo numa parte da fazenda, e arrendando a outra parte da fazenda. Eu vou ter que colocar elementos lá que mostram que eu estou arrendando aquela fazenda. Portanto, se eu estou arrendando para uma pessoa física, parte da minha propriedade, ainda que seja só uma parte, eu vou ter o chamado rendimento sujeito a carnê-leão. É um rendimento tributável mensalmente, sujeito a pagar o imposto obrigatório mensalmente e sujeito ao ajuste na declaração anual. Imagine eu lançar uma receita de arrendamento de uma propriedade rural, lá na atividade rural, como se fosse um rendimento da atividade rural, que não é, utilizar prejuízo da atividade rural de anos anteriores para compensar esse lucro, perfeito? Ou até mesmo arbitrar 20% em cima dessa suposta receita da atividade rural, que não é, e eu arbitrar 20% dessa receita e depois ir para uma tabela progressiva. Ora, se o meu rendimento da atividade de arrendamento ele é todo tributado, se eu recebo de pessoa física, carnê-leão, sujeito ao pagamento obrigatório do carnê-leão e sujeito a ajuste na minha declaração da pessoa física. E o imposto que eu paguei a título de carnê-leão, que é obrigatório, é o Código 0190, apura mensalmente, determina o valor do imposto e recolhe até o último dia útil do mês seguinte. Até o código não ajuda. Se fosse coisa boa, não podia ser o 0190. Né? Você vê que nem o código do DARF colabora. Então, veja bem, se eu confundo esses institutos, se eu confundo, começo confundindo, primeira coisa que eu tenho que separar, o que é rendimento da atividade rural e o que não é rendimento da atividade rural. Por exemplo, se eu vender um objeto que foi utilizado na atividade rural, que um dia eu lancei como despesa de custeio e investimento, evidente que isso é uma receita da atividade rural. Venda de um trator, venda de uma colheitadeira, isso é considerado receita da atividade rural. Até porque, quando eu compro, eu lanço aquilo ali como um investimento lá na propriedade rural. Ele é dedutível quando eu compro e a receita quando eu vendo. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, identificar bem o que é receita da atividade rural e o que não é. Eu tenho isso claramente definido no regulamento do imposto de renda, estou com ele aqui, decreto 9.580 de 2018. Tenho também lá na IEN 83 de 2001, conceito de atividade rural. Artigo 51 do decreto 9.580 define o que é receita da atividade rural. Artigo 51 do decreto 9.580. Importante falar que ele trabalha com regime de caixa, ou seja, na pessoa jurídica nós estamos acostumados com a contabilidade pelo regime de competência, aqui é pelo regime de caixa, ou seja, receita é aquilo que eu estou recebendo, se eu vender a prazo e receber no mês seguinte, eu só vou registrar lá na contabilidade no meio do recebimento. Compensação, se eu comprei algum insumo agropecuário e vou pagar isso parceladamente, uma duplicata, por exemplo, eu só vou poder lançar como despesa da atividade rural à medida que eu vou pagando, à medida que eu vou efetivamente recolhendo. Se por acaso eu comprar insumos para minha produção, por exemplo, fertilizante, e me comprometer a pagar minha safra, efetivamente, eu só poderia considerar como despesa da atividade rural quando efetivamente eu entregar minha safra, que aí eu também vou ter receita de atividade rural pelo pagamento, pela saída que eu dei do meu produto, e vou ter a despesa da atividade rural. Então, é regime de caixa, o regime é de caixa, a tributação é anual, aqui tem um ponto positivo, comparando com coisas que paga mensalmente, é obrigado a antecipar, como o carnê-leão, aqui tem um ponto positivo, porque eu posso ter um mês com lucro, um mês com prejuízo, um outro mês com lucro, intercalar aqui, vai depender da sazonalidade, da época de vender a soja. Então, o que se apura é o resultado final daquela atividade rural, é o resultado final. Outra coisa, nós identificamos cada propriedade que eu exploro, seja como condômino, seja como proprietário único, mas aqui você não tributa o resultado de uma propriedade esquecendo o resultado das outras.
Se uma propriedade dá lucro e a outra dá prejuízo, de repente, o prejuízo daquela, na anualidade, aquele prejuízo vai absorver o resultado final. O que importa é tributar o CPF. Só que eu tenho que discriminar cada propriedade que eu exploro na condição individual, na qualidade de parceiro, na qualidade que eu arrendo uma terra e vou produzir lá. Eu tenho que identificar isso sim para o fisco. Mas o que importa é saber que, no final, eu vou tributar o resultado total daquele CPF. E não uma fazenda A, uma fazenda B, uma fazenda C. Então, é isso. Sobre o aspecto legal é isso. Vou só finalizar com a questão da penalidade. O livro Caixa da Atividade Rural, ele tem uma penalidade, como é um arquivo digital, para a gente finalizar, ele tem uma penalidade, a própria instrução normativa, né, a 1848, que inseriu o artigo 23A na IN 83, de 2001, ele diz que a penalidade da falta de entrega do livro Caixa Digital do Produtor Rural é a penalidade prevista no artigo 57 da medida provisória 2158-2158-35. A penalidade é pequena. Até discutir com o senhor Valongo, parece que essa penalidade no início é mais uma penalidade educativa. Faça. Mas é R$100 ao mês ou fração pela falta de entrega do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, como é um arquivo digital, e esse artigo 57 dessa MP, ele já fala das penalidades por falta de entrega de arquivos digitais. E é evidente que, na maioria, vai aplicar a pessoa jurídica. Mas agora, como tem esse SPED, esse arquivo digital aqui do Produtor Rural, eles colocaram uma penalidade lá. Só que vocês vão perceber que é uma penalidade, de repente, mais educativa, no sentido de criar uma cultura, do que uma penalidade de colocar lá R$5.000 ao mês ou fração, ou R$1.500 ao mês ou fração, como nós temos incisos lá para pessoas jurídicas nesse sentido. Então, é isso. Eu vou voltar a palavra para o Gustavo, certinho, e ele vai passar aí para a gente dar seguimento. Tá? Muito obrigado a todos por enquanto. Voltamos para as perguntas. Muito obrigado, Marcel, pela explanação, um embasamento legal sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural. E agora eu conto com a experiência, com a palavra do senhor Valongo, senhor João Emílio Ribeiro Valongo, lá de Rio Verde, que tem contato direto com o produtor rural, que recepciona eles e que sabe da verdadeira dificuldade que é recepcionar essas informações e processar essas informações e transmiti-las à Receita Federal. Passo a palavra do senhor Valongo para dar continuidade à nossa live. Ok, Gustavo, obrigado, Marcel, Rangel. Bom, o Marcel foi muito feliz em falar sobre as obrigatoriedades do livro Caixa, certo? A própria Lei 8.023, que é de 1990, já exigia a contabilidade rural, certo? E esse livro Caixa não é agora que o produtor tem essa importância de faturamento, né, que está obrigado a fazer uma contabilidade. Se nós observarmos a Lei 8.023, a Instrução Normativa 83, nós já vamos ver que desde 1990 é obrigatório fazer uma contabilidade. E eu sempre digo nos cursos que eu administro e falo para os contadores, nossos colegas, façam a contabilidade. Porque de um livro Caixa simplificado para você apresentar para a Receita Federal, para uma contabilidade é coisa muito pouca, a diferença é muito pouca. Então, já faça um serviço correto, faça uma contabilidade com ativo, passivo, demonstrativo de resultado, entende? Faça uma coisa correta, com balanço para você apresentar. Porque a qualquer hora a Receita Federal pode te pedir essa contabilidade, pode te pedir esse livro Caixa. E se você não tiver, o Rangel mesmo falou da penalidade, você deixa de poder utilizar-se das despesas e vai para o lucro arbitrado de 20%. De repente, seu cliente, daqui a pouco, contribuinte, o produtor rural, vai estar pagando aí um imposto alto, indevido, mas como ele não tem essa contabilidade, não tem esse livro Caixa, ele vai ser penalizado e não adianta. O Maciel mesmo falou, a interpretação literária da lei, ela é muito bem clara. Se você não tiver a contabilidade, você estará penalizado.
Só que nós tivemos, então, o advento da lei, da Instrução Normativa 1848, o Angel mesmo disse, assim que a minha equipe técnica observou essa Instrução Normativa, procuramos no CRC, fomos na FAEG, fomos no Senar, fomos na CNA, procuramos tudo, porque aquela versão original, daquele jeito que estava, não funcionava. Ainda hoje, depois de muita discussão, mais de 5 reuniões com o corpo técnico da Receita Federal em Brasília, certo? Nós conseguimos aprimorar algumas coisas e tivemos alguns resultados. Bom, vamos lá, então, pela complicação e pelos cuidados que nós temos que ter quando nós formos elaborar o livro caixa digital. Tá? Antigamente, nós tínhamos, então, o nosso livro caixa contábil, que já era obrigatório, faríamos e guardávamos e ficávamos à espera de uma fiscalização da Receita Federal. Hoje, como é o primeiro SPED pessoa física, a Receita Federal, logo após a transmissão, já vai saber tudo sobre o produtor. Como eu falei, fazenda hoje não é mais o que era antigamente, entende? Você plantava e colhia e acabou. Não, tem que ser organizado. Então, o produtor rural tem que se conscientizar. As palestras que eu dou também junto com o Sindicato Rural, instruindo os produtores rurais que eles têm que começar a se organizar, preparar a documentação e encaminhar para o contador. E ter um contador que preencha, que faça tudo que tem que ser feito. É muito complicado isso. Com o advento do livro caixa digital, nós temos alguns cadastros que foram exigidos. Assim como o Gustavo falou, da declaração de imposto de renda, que nós temos lá, que hoje você tem que informar número do banco, número da agência, número da conta, se essa conta é do titular ou do dependente, o número da matrícula, o endereço do imóvel, o número da inscrição do IPTU, o código do Renavan. Com o livro caixa digital, o governo vai saber também quais são as áreas exploradas, a que título de exploração, CAEPF, endereço, vai saber tudo sobre a fazenda, entendeu? Nós temos também, esse é o registro 40 dentro lá do livro caixa. O 45 nos traz o cadastro dos terceiros. O Marcel mesmo falou, eu arrendo uma fazenda do Maciel, eu vou ter que cadastrar esse imóvel, a que título de exploração? É arrendamento? É. Então, eu tenho que ir lá no registro 045 e cadastrar o Maciel. O Maciel é meu arrendante e eu vou pagar arrendamento para ele. Porque quando eu for fazer o registro do lançamento contábil, no registro Q100, lá no campo 8, quando eu pagar o Rangel ou pagar o Maciel, eu vou colocar ali o CPF dele e dizer quanto que eu paguei. Certo? E eu vou ter no campo 3 lá, informando o cadastro do imóvel. Qual imóvel que eu estou pagando o CPF do Marcel? É o imóvel Fazenda X, que eu exploro ela a título de arrendamento. Pronto, acabou. Eu vou quebrar aquela coisa que o Maciel fazia, dizendo que recebeu de mim 70 mil reais a título de receita da atividade agrícola. Que não vai cair direto no Carnê-Leão, entende? E a Receita Federal vai estar esperando a declaração de imposto de renda do Maciel, dizendo que no mês de abril, de maio, de junho, o Valongo pagou para ele 70 mil a título de arrendamento. E aí a Receita Federal vai estar cruzando esses dados. Outra coisa importante que nós temos que tomar muito cuidado, foi dito também, é com relação quando você contrata um terceiro para prestar serviço na tua empresa, na fazenda. Lá no campo 8, eu tenho que indicar o CPF do coparticipante. Então, vamos supor, nós contratamos o Gustavo Vilar, não é te desfazendo, viu, Gustavo? Você é contador. Nós contratamos você, eu te contrato você, para você ir lá e reformar o curral, certo? O serviço de 10 mil reais. Quando eu pago o Gustavo, eu vou no meu livro caixa e informo que é despesa, que foi na área rural número 4, que está lá no cadastro lá do 040, que eu paguei ele com o cheque do banco 3, que está lá no R50, todas as minhas contas bancárias cadastradas.
E eu digo que é uma despesa, e eu coloco o CPF do Gustavo, e o Gustavo foi um prestador de serviço, de imediato, no mesmo mês, eu tenho que levar esse CPF do Gustavo, tenho que levar essa despesa para a antiga GFIP, tá? Que hoje é o E-Social, e ali contribuir, fazer uma guia de recolhimento de 20% de INSS patronal, contribuição confederativa, que é do INSS. Então, o governo está querendo também fechar todas essas informações e saber, será que todos os autônomos estão prestando serviço para os produtores rurais? Os produtores rurais estão recolhendo os 20%, que aqueles mais antigos têm uns cabelos mais brancos, o Maciel não tem, mas ele é do meu tempo, o Rangel também, o Gustavo não é novo. Do antigo CERA, lembra? Controle de Empresas Remunera Autônomos. Ele quer saber se nós estamos pagando os 20%. Se o autônomo está recolhendo a contribuição previdenciária dele ou não, é outra coisa. Isso é para efeito de aposentadoria, mas o governo quer a parte dele. Então, esses cuidados nós temos que passar a ter. Então, vocês que são contadores, que estão nos ouvindo, vocês que são produtores rurais, que estão nos ouvindo também, tomem cuidado com isso. Vocês pagaram um autônomo, pagaram um freteiro, pagaram um cara que foi lá e prestou serviço com máquinas agrícolas. Até o limite do final do mês, tem que procurar a contabilidade, levar esses recibos para que possa ser enquadrado no E-Social e já saia a guia, a GPS, constando esses 20%. É muito importante isso. Outra coisa que também, dentro dos debates, dentro das reuniões que nós tivemos com a equipe técnica do livro caixa da Receita Federal, nós descobrimos que não é um livro caixa, é apenas um demonstrativo do resultado do exercício. E quando nós questionamos, e eles começaram a falar o que eles queriam, e nós debatendo com eles, falamos, mas isso não é um livro caixa. Vocês estão confundindo a cabeça de todo mundo. Tem que mudar para demonstrativo do resultado. Mas agora a criança já nasceu e não pode mudar o nome. Então, não é um livro caixa, porque o livro caixa, se eu for pegar livro caixa, é completamente diferente disso daqui. Não tem nada a ver com isso daqui. Qualquer contador sabe que isso daqui não é um livro caixa, é um demonstrativo do resultado do exercício, onde você vai apresentar isso daí. Outra coisa muito importante, o Maciel citou, é quanto à legislação da apuração do resultado. Maciel e Rangel, nós que estamos aí, vocês que estão aí diretamente ligados ao CRC, nós ligamos num estado, não vou dar o nome, eu só vou falar milagre, mas não vou falar o santo. Eles estão tendo instrução de que produtor rural é por regime de competência. Isso vai dar um problema muito grande lá na frente, com esse livro caixa digital aqui agora. Vai começar a dar problema, porque só é receita, isso é despesa, quando é efetivamente incorrido. Correto, Marcelo? E, Angel, nós não podemos confundir isso. Tá? Então, tem contadores aí, tem amigos nossos fazendo a contabilidade errada. Não é por competência, é por regime de caixa. E aí, como é que nós ficamos, então, quando eu tenho uma parceria? Eu estou plantando e quem é dono da fazenda é uma agropecuária. E nós fazemos um contrato de parceria e eu pago a parceria, porque nós temos dois tipos de contrato de parceria, o do lucro e a parceria de conformidade com o Estatuto da Terra, o artigo 96, que é dos frutos colhidos. Se nós fizermos a contabilidade, desculpa, e ele participa dos lucros, todo final de mês nós temos que fechar a contabilidade, o produtor rural vai pelo regime de caixa, e tem que ser enviado toda essa documentação para o contador da jurídica, e a jurídica vai fazer a contabilidade por regime de competência, aproveitando esses lançamentos. Certo? Quando efetuou uma venda, que ele tem uma participação nisso, e a jurídica recebe, ela tem que tributar no mês que foi feita a venda e recolher todos os impostos. Tem que deixar bem claro, temos que separar o parceiro pessoa física do parceiro pessoa jurídica. Tem gente que também não está fazendo isso e também vai dar problema lá na frente. Certo? Principalmente agora
que nós temos a parceria, nós temos o cadastro dos imóveis no R40, temos o cadastro do terceiro no R45. Então, gente, tomem cuidado com o que vocês vão estar fazendo daqui para frente. A Receita Federal agora ampliou o leque, vai estar fiscalizando e não vai perdoar. Outro ponto relevante, a Instrução Normativa 1903 veio depois de muita discussão nossa, de muito debate, porque quando saiu a 1848, era 3 milhões e 600, nós queríamos 15 milhões, tá? Nós queríamos de 15 milhões, e depois de muito debate, eles elevaram para 7.200 o primeiro ano e baixaram para 4.800 a partir de 2020. Isso se refere, não é tão somente à venda de produtos agrícolas, não é só a venda de soja, de milho, boi, essas coisas. Você vendeu uma colheitadeira, ou seja, você entregou uma colheitadeira usada para comprar uma colheitadeira nova, o valor da usada é receita da atividade agrícola e vai compor os 4 milhões e 800, vai compor os 7.200. Você vende uma fazenda e lá na escritura você consta tanto de terra nua, tanto de melhoramentos e benfeitoria. O melhoramentos e benfeitoria é receita da atividade agrícola. Isso nós debatemos com a Receita Federal, querendo que esses valores fossem do exercício anterior, para que a gente pudesse fazer uma programação tributária. Porque, veja bem, produtor rural que planta 534 hectares, provavelmente vai estar obrigado, dependendo do preço da venda dos produtos, a fazer esse livro caixa. Mas a gente conversa com o produtor e tem um trabalho técnico que faz. Bom, então, você não vai estar preciso? Não. Nós fazemos a contabilidade normal, vem a documentação tranquila. Estamos lá no mês de novembro. Ele começa a fazer a reforma da colheitadeira e do pulverizador. Estraga, vê que não vai dar futuro, porque ele aumentou a área e não vai ter condição de colher nem de acabar a pulverização. Vai lá numa empresa e troca esse maquinário. Trocou o maquinário, esses valores dos usados incorporam a base de cálculo. Quando já estourou os 4 milhões e 800. Nós vamos ter que voltar lá em janeiro e refazer todo o livro caixa, toda a contabilidade dele. Esse é um outro ponto que nós estamos discutindo com a Receita Federal e debatendo para que a gente possa estar buscando essa base dos 4.800 como do exercício anterior, que aí você tem condição de trabalhar melhor. Então, cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos estar informando no livro caixa. Tá? O Marcial mesmo falou das multas. Essa multa inicial é uma multa, parece que simbólica, mas a gente prevê que quando tiver tudo funcionando, a coisa não vai ser brincadeira, certo? Então, tem que ser observado isso. Outro caso, quando nós estamos lá no registro Q100, fazendo o registro do lançamento contábil. No campo 4, onde nós informamos a conta bancária, se você teve uma transação de financiamento, você compra uma máquina financiada e o banco paga diretamente ao fornecedor, utiliza-se o código 999, que aí a Receita Federal falou que seria numerário em trânsito. O Maciel falou sobre a interpretação literária. Numerário em trânsito é quando você vai lá com o cheque do banco, saca a espécie, coloca numa mala e transita com isso daí. Entende? Só que eles regularizaram isso daí, só que nós temos medo de como é que isso vai repercutir lá na frente. Mas como existe no Perguntas e Respostas, vocês podem estar acessando o site da Receita Federal e digita lá, livro caixa digital produtor rural, temos os layouts do arquivo, como que funciona, e temos perguntas e respostas, mais de 40 perguntas que nós temos lá. Uma delas está especificando isso. Tá, mas e se eu colocar que eu não quero informar minha conta bancária? Qual conta que transitou isso daí? Eu vou colocar o código 000 como caixa. Cuidado! Nós temos a Instrução Normativa 1761, de 2017, que ela é muito bem clara. Toda transação em espécie igual ou superior a R$30 mil
tem que ser feito DME, demonstrativo de movimentação em espécie. Se você não fez, a multa é pesada, R$400 por cada DME que você não fez. Então, fica a dica, muito cuidado quando vocês vão fazer no livro caixa as informações que vão ser dadas. Outra coisa que nós estamos debatendo é com o KEPF. A Lei 8.023, que trata também, e a Instrução Normativa 971, trata das contribuições previdenciárias. E lá está muito bem claro que toda a área rural tem que ser cadastrada. Antigamente era o SEI, nós fazíamos o cadastro de SEI. Hoje é o KEPF. Nós estamos já dialogando com a Receita Federal, para ser feito um cadastro único do produtor rural, onde conste e relacione todas as áreas. A princípio, não obtivemos êxitos ainda, mas então estão exigindo que se faça um cadastro para cada área. E esse daí é um cadastro obrigatório. Depois de muita discussão, eles aceitaram que para esse ano de 2019, então você pega o cadastro da matriz e pode colocar nas áreas que você está explorando. Não tem nada oficial, mas eles nos informaram isso. Então, está aí, acho que deve ter muitas dúvidas a serem solucionadas. Muitas perguntas. Então, está aí. Se a gente conseguir responder hoje, tudo bem. Senão, eu deixo uma ideia aqui, de que passe essas dúvidas, todo mundo faça os questionamentos, e nós, daqui uma semana ou 10 dias, nos reunimos de novo e tentamos responder online, como nós estamos agora, apenas uma live só respondendo as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Fica aí essa ótima sugestão. Porque nós já estamos 18 horas e 2 minutos. Vamos ter condição. Obrigado, seu Valongo, pela explanação. O seu Valongo tem uma experiência muito grande lá na ponta, como produtor rural, como empresário da área contábil. Quem caiu na live, que está assistindo pelo Instagram, é só entrar novamente, clicar no Sistema FAEG Senar, no CRC Goiás, e vai conseguir acessar a live novamente pelo Instagram. Pelo YouTube não caiu, ela continua normal. Como o nosso horário já está um pouquinho além, vou explanar algumas perguntas aqui, trazer algumas perguntas, e como o seu Valongo disse, fica aqui a oportunidade de nós fazermos uma próxima com perguntas e respostas, visto que temos muitas perguntas, temos perguntas aqui do Pernambuco, do estado do Amazonas, que trouxe perguntas para a gente aqui também. Então, eu selecionei algumas aqui para estar lendo. Aqui, o Marcel, o seu Valongo, todo mundo percebeu que tem muita capacidade de responder para a gente. Eu trouxe aqui... Sim, senhor. Só mandar um abraço, possivelmente o pessoal que está assistindo de Pernambuco, do Amazonas, normalmente devem ser aí meus alunos lá pelo IPOG, que a gente viaja o Brasil todo, né? Antes da pandemia, a gente estava viajando aí, ficando mais fora de Goiás que em Goiás, né? Então um abraço para o pessoal, eu convidei realmente nos grupos. Certo. E bom, e é uma satisfação ter a oportunidade de a gente responder, o seu Valongo também responder para eles, tá? Sim. Pode colocar à disposição aí. Certíssimo. Então, professor Marciel aqui, eu tenho uma pergunta já diretamente para o senhor, vinda do Pernambuco, de Recife, inclusive. A pergunta se trata em relação à integração dessa informação com a Receita Federal. A pergunta do Gênison, de Recife, Pernambuco, e ele pergunta como que é feita a exportação do livro Caixa Digital do produtor rural para a Receita Federal. Ela é igual àquele livro caixa analógico, ou como que funciona esse processo de transmissão para a Receita Federal? Bom, como que é a pergunta do amigo aí, lá de Pernambuco? O Gênesis está perguntando em relação à transmissão da informação para a Receita Federal, certo? Veja bem, tá. Tem uma diferença entre o programa auxiliar que nós tínhamos da atividade rural, o programinha auxiliar da Receita, que ele importava para dentro da declaração. Aquele programa para quem não está obrigado a fazer o LCDPR. Uhum. Aliás, uma coisa que nós não falamos, quem não tiver obrigado a fazer o LCDPR, pode fazer por opção. O duro é o cara ter coragem de fazer, né? Se não for obrigado... É verdade. Mas a norma faculta ele entregar, né? Pode ter lá um faturamento de 1 milhão, está bem abaixo daqueles 7.200, nesse primeiro ano de 2019, como o Valongo já falou também, que cai para 4.800 a partir
2020, mas não é facultativo. Quem não tiver obrigado, quiser entregar o LCDPR, para já ir acostumando. Agora, o difícil é a documentação estar ok para fazer isso, né? Então, o livro caixa do produtor rural antigo, aquele que já tinha previsão de entregar, o programa auxiliar, a gente fazia ele lá e importava para dentro da declaração, para dentro da declaração da pessoa física, da IRPF lá. Isso. Esse não, ele não importa, ele vai ser arquivo. Normalmente tem os softwares aí, as empresas de software, tem várias que já tem esse programa, a pessoa faz, aí é um arquivo TXT. Então, ele não tem aquela mesma mecânica. E outra coisa, normalmente, na hora de colocar os valores lá no anexo da atividade rural, onde nós temos lá janeiro a dezembro, anexo da atividade rural, demonstrativo da atividade rural, você entra lá na declaração de pessoa física, você vai encontrar lá janeiro, fevereiro, até dezembro. Janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Do lado esquerdo, as receitas. Do lado direito, você vai encontrar despesa de custeio e investimento. Então, ali eu teria que digitar, mas os valores são... eu tenho o valor totalizado, então eu não teria uma dificuldade de fazer essa informação, no caso lá, para a declaração da pessoa física. Agora, esse livro caixa digital do produtor rural, na verdade, ele é arquivo TXT, é uma série... E hoje... É pensar no mundo digital, igual a gente está acostumado com os nossos arquivos digitais aí da pessoa jurídica. Perfeito. Certo? Complementando aqui a resposta do nosso professor Marcel, então, esclarecendo aqui a dúvida, finalizando o esclarecimento da dúvida, ele é um arquivo gerado, então, normalmente o contador ele já tem um software onde ele gera o arquivo, certo? O software tem que estar preparado para isso, com um layout específico. O seu Valongo citou ali os registros, são chamados de Q100, Q200, Q300. Cada um tem uma informação diferente. O principal deles é o Q100, que traz o que o Marcel citou agora, a receita e despesa, né? Que ele forma esse arquivo digital e, em seguida, ele é transmitido lá pelo ECAC. Por isso que eu citei tanta importância do certificado digital. Então, hoje é essencial que pessoa física, pessoa jurídica tem o certificado digital. É um meio que a Receita Federal tem ali de filtrar, de evitar fraudes, de evitar que outra pessoa faça uma declaração por você, que é por meio de certificado digital. Gera o arquivo dentro do software, pega o arquivo e faz o upload na Receita Federal e ali você vai ter o protocolo desse envio desse documento. Temos uma pergunta aqui. Gustavo, lembrando, só para finalizar, sim. A Receita Federal disponibilizou, se eu for lá, livro LCDPR, Receita Federal, dentro das informações que ela presta, ela tem o layout 1.3, né? O seu Valongo falou que foram vários layouts para chegar até esse daqui, né? Que os primeiros vieram com defeito de fábrica. E aí tem o manual do preenchimento da LCDPR, tem o perguntas e respostas e tem um tutorial de entrega da LCDPR. Então, lá o contribuinte vai ter todo um passo a passo de um tutorial de entrega do livro caixa digital do produtor rural. E como você bem colocou, realmente ele tem que ser um certificado digital válido, ou seja, tem assinatura digital lá, tem um contador lá no final dos arquivos, que começa com a identificação no 0, aí vai colocando os arquivos que o seu Valongo falou, cadastrar a propriedade, né, cadastrar o banco, a conta bancária que vai movimentar, o 040, o 045, tem um fecho lá depois, e lá tem o nome do contador, tem o nome do profissional lá. Então, assim, agora a brincadeira ficou séria. É verdade. Vê, seu Valongo. Alguma dúvida aí a mais para mim? Olha só, vou passar uma pergunta para o seu Valongo. Só complementando, viu, Gustavo? Sim. Gustavo e Marcel, que esse ano ainda é facultativo o contador, viu? Lá, se vocês observarem lá no manual, o contador é facultativo, mas 2021 eu acho que já vai ser obrigatório. Com certeza. Perfeito, boa. Excelente observação. Seu Valongo, vamos passar para uma pergunta final aqui, para a gente poder concluir a nossa live aqui. Eu tinha uma pergunta, tem várias pessoas perguntando, a Ana Maria perguntou, a Mariana perguntou, Eduardo fez uma pergunta também similar aqui. É uma pergunta que traz essa curiosidade em relação à sociedade, quando um CPF ou mais de um CPF está vinculado a uma exploração. Traz para a gente de forma
bem sintética para a gente, de forma sintética, como que ele deve declarar isso, né? O proprietário rural, ou a propriedade tem mais de um CPF, ou ele é sócio de mais de uma exploração. O senhor consegue para a gente trazer uma explanação bem sintética quanto a isso? Eu sei que não é simples, a pergunta é complexa, mas a gente precisa responder, pelo menos para poder dar uma pincelada no assunto, para a gente poder trazer uma outra live aí com perguntas e respostas. Com certeza vai ter uma adesão bastante grande aí. Então, tá. Esse daí foi a principal ponta do iceberg que nos levou a Brasília. Tá? Quem fez esse livro caixa, quem pensou, quem imaginou numa pessoa individual, pensou assim, meu pai explora a chacrinha, certo? E é só ele vai lá e planta. Quem fez esse livro caixa fez assim. Hoje nós sabemos que é muito difícil ter uma pessoa, um produtor rural, que explore individualmente. A maioria dos nossos clientes explora em regime de condomínio, de parceria. Então, eles exploram, tem várias propriedades que eles exploram e estão dentro de uma contabilidade só. Como o Marcial falou, você pega várias propriedades e você explora, e você faz o ajuste da contabilidade. Bom, então vamos lá, vou tentar responder o mais rápido possível. Nós 4 aqui temos um contrato de parceria agrícola e nós exploramos 2 propriedades, certo? Quando eu vou fazer o livro caixa, fazer a contabilidade, para cada CPF nosso tem que ter um lançamento nas propriedades individualizadas. Então, apenas uma coisa simples. Eu abasteço a caminhonete, coloco lá R$100 de diesel e vou andar nas fazendas. Nós somos em 4, certo? Bom, vou lá andar. Eu detenho no contrato, eu exploro e a minha participação é 50%, certo? A do Rangel é 30% e 10% do Gustavo e 10% lá do Maciel. O lançamento no livro caixa, eu tenho que pegar essa nota de R$100, certo? Tirar, então R$50 é do Valongo. Então eu vou na contabilidade do Valongo, no livro caixa do Valongo. Nós exploramos 2 áreas. Então R$50 eu vou dividir naquelas 2 áreas. 50% para cada um? Não. Porque às vezes uma área é de 800 hectares e a outra é de 200. Então eu tenho que lançar naquela propriedade de 800 hectares 80% dos R$50 da minha área. Na outra, 20%. E assim sucessivamente. O Rangel no livro caixa dele, Gustavo no livro caixa dele e o Marcial no livro caixa dele. Então, o lançamento é muito complexo. Quem inventou esse livro caixa, quem bolou, foi numa pessoa que era só ele. Nós conversamos, debatemos com a Receita Federal, mostramos para ele que não tinha condição de trabalhar com a versão 1.0, foi onde nós chegamos a 1.3, certo? Os programas de contabilidade do livro caixa, há muitos já estão adaptados, porque você tem o cadastro dos sócios lá no 000, 010, alguma coisa 020, assim, não me lembro aqui agora, tá? E aquele percentual do sócio, quando você lança aquela nota, ele já partilha entre os sócios e já partilha entre as propriedades. Eu demonstrei lá para eles um grupo de pessoas, 3 filhos e o pai, 4 pessoas, que exploram 15 áreas. Eu tenho quanto de lançamento? Quantos lançamentos eu tenho que fazer? 4 vezes 15, 60 lançamentos com uma nota de R$100. Eu tenho que partilhar entre as fazendas. Baseado nisso, a Receita Federal se sensibilizou. E na perguntas e respostas eles vêm e falam o seguinte: você pode escolher uma fazenda só, fazenda de maior relevância, e lançar lá. Eu perguntei para eles, mas então para que eu tenho que informar as outras áreas nos outros lançamentos? Mas a interpretação literária, o Marcial já falou, nós temos que partilhar. Então, se você tiver condições, eu não lembro o nome das pessoas que nos perguntaram, se você não tiver como partilhar, escolha uma área, a principal, a fazenda matriz, onde está todo o teu aparato, ali seu galpão que você guarda as máquinas, seu galpão que você guarda os insumos, os inseticidas, porque tem toda a administração e pode estar lançando ali. Mas o layout fala que tem que ser partilhado entre as fazendas,
no percentual de cada CPF. Não é porque nós 4 exploramos uma fazenda, tá? Nós temos os 4 CPF, que vai ser feito um livro caixa só, não. Para cada um de nós é o seu livro caixa, porque o livro caixa digital produtor rural é por CPF, não por sociedade, diferentemente de uma agropecuária. Perfeito. Não sei se deu para entender, Não, mas a pergunta, pelo que eu entendi, a pergunta era isso, Gustavo. Aí, se eles ficaram com mais dúvida, refaz, mas a gente tenta responder. Não, perfeito. Tivemos, inclusive, mais pessoas perguntando sobre esse tema. A gente sabe que é um tema bastante complexo. A gente teria uma live aqui só sobre sociedade na propriedade, de propriedade rural, mas como o nosso tempo já está bem curto aqui, vou passar para o fechamento aqui. Então, lembrando, o livro Caixa Digital do Produtor Rural, ele está obrigatório a partir deste ano, o prazo já está apertado, 30 de julho, que estreitar relações para colocar em ordem essas informações, para orientar ele a separar as informações da pessoa física, da propriedade rural, para poder não ter ali uma informação incorreta ou incoerente e facilitar a gente, né, Marcel? Né, Rangel, Marcel, João Valongo, nós contadores aqui, no preenchimento dessa obrigatoriedade aí, tanto nesse ano, a partir dos próximos anos, que isso deve abranger mais pessoas e mais empresários e mais empreendedores nessa área aí. E a gente, como assessor deles, a gente possa gerar informação também gerencial, para tomada de decisão, bem assertiva, bem correta, e a gente está seguro das nossas obrigações aí. Quero agradecer aqui, na oportunidade, o Rangel pelo incentivo, vou passar a palavra para ele para poder finalizar aqui a nossa live, o Marcel, o João Valongo, fiquei muito feliz com o nosso resultado aqui, espero que nós tenhamos mais oportunidades aqui de estar trazendo mais informações. Só ressaltando aqui, eu citei o estado do Amazonas aqui, a Santana está falando aqui novamente com a gente aqui, citando o quão importante é o empreendedor rural para o Brasil e o quão importante eles conhecerem lá no Amazonas. Eu fiquei feliz porque é um estado que está passando uma dificuldade muito grande com essa situação nossa no Brasil e no mundo. Então, fiquei sensibilizado com isso também e quero agradecer vocês pelo apoio de cada um. Vou passar a palavra primeiro para o Rangel, depois Marcel e João Valongo, para a gente finalizar nossa live aqui. A palavra, Rangel. Obrigado, Gustavo. Quero só agradecer mesmo a FAEG, o Senar, ao João Valongo, ao Marcel, a você, Gustavo, e dizer que esse vídeo ele foi gravado e nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais do Conselho de Contabilidade. As dúvidas que ficaram, as pessoas podem mandar um e-mail aqui para o Conselho que nós encaminhamos para o Comitê de Contabilidade Rural para poder responder. Porque esse início agora, os contadores têm muitas dúvidas, e talvez até o próprio produtor. Sim. Então, pode contar com o Conselho de Contabilidade, mandando um e-mail para nós aqui, que a gente vai poder ajudar. Perfeito. No mais, é agradecer vocês e um grande abraço a todo mundo. Obrigado, Angel. Marcel, com a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que o Senar nos propiciou, o Conselho Regional de Contabilidade, e estar aqui uma pessoa do gabarito que e aqui eu aproveito para agradecer de público, Valongo, tanto que você, desde o início, tem lutado em relação a isso, as suas idas em Brasília, essas mudanças do layout, né, que começou, nós já estamos na versão 1.3, aí está parecendo a DCTF, né, vai mudando de versão, só que aqui é um arquivo digital, a DCTF é mais tranquila, né? Então, assim, o seu esforço é extraordinário. E eu queria deixar uma mensagem aqui, nós estamos falando de atividade rural. E uma das coisas que me entristece muito quando se trata de imposto de renda no Brasil, e aqui vai um recado para as pessoas que não trabalham, que não fazem imposto de renda, e às vezes fica dando algumas opiniões tristes em relação ao imposto de renda. Eu vejo, por exemplo, às vezes uma pessoa de um banco chega para um cliente meu e fala, você tem que entregar a declaração. Aí eu vou verificar, aquele cliente não está obrigado a entregar a declaração. E tem coisas mais graves. As pessoas precisam começar a olhar a literalidade da lei. Vamos pegar um exemplo bem rápido de quem está obrigado a entregar a declaração de renda no Brasil. A primeira condição de uma pessoa entregar uma declaração de renda no Brasil não é ter renda superior a R$ 28.559,70 rendimento tributável, não é ter rendimento isento ou tributação exclusiva superior a 40 mil, não é possuir bens acima de 300 mil reais, custo histórico, não é valor de mercado.
a primeira condição de uma pessoa entregar a declaração de renda no Brasil é ser residente no Brasil, estar nessa condição de residente em 31 de dezembro do ano, por exemplo, que passou, para entregar o 2019 agora, que seria abril, foi para 20. As pessoas começam a verificar aquelas condições de obrigatoriedade sem observar que se eu não estou obrigado porque não sou residente, aquelas demais situações que obrigam não me atingem. A pessoa está no exterior e manda dinheiro do exterior para cá, então ele precisa declarar. A pessoa está no exterior e adquiriu um imóvel no Brasil, está mandando dinheiro para comprar imóvel, ele precisa declarar. Vamos parar com essa questão de falar que as pessoas estão obrigadas a declarar só porque eu preciso de uma informação dela. A Receita Federal, na pergunta 160, do perguntão desse ano, ela diz: a pessoa não residente no Brasil pode declarar? A resposta é não. A resposta é não. Mas esse cidadão recebe rendimento de aluguel no Brasil, perfeito, tributa no nome de um procurador, 15%, mas não entrega uma obrigação acessória que a lei não determina a sua entrega. Nós precisamos primeiro checar. Está obrigado? Vê a literalidade. Não faça no afã de, digamos assim, de fazer algo desnecessário, colocar o seu cliente numa dificuldade, sendo que a lei não exige. Então, eu gostaria muito de pedir, vai fazer algo, é técnico, olha a literalidade da lei, veja se realmente você tem condição de declarar ou não. E, no mais, é agradecer a grande oportunidade e a gente, sim, voltaria a discutir essa perguntas e respostas com muita satisfação com os nossos amigos aqui participantes. E eu te agradeço demais, Valon, por me dar a oportunidade, né, de aprender com você aqui nessa live. Viu? Muito obrigado, meu amigo. Abraço a todos os participantes. Senhor Valon, com a palavra, para fechar a nossa live. Muito obrigado. Eu é que tenho a agradecer a todos vocês, Angel, Gustavo e Marcel, por dar a oportunidade de nós estarmos aqui passando um pouco da nossa experiência. Né? E parabenizo o Senar, o CRC e o Comitê Rural, né, de Contabilidade Rural do CRC de Goiânia, por ter essa iniciativa. E pode contar sempre conosco aqui, nós que estamos aqui na ponta, né, recebendo tudo quanto é coisa, vem para nós aqui primeiro. Então, foi um prazer muito grande. Como eu falei, proponho de aqueles que tiverem dúvidas, que mandem aí para o Senar, que mandem para o CRC, e depois nós marcamos uma live daqui a uns dias para estar respondendo essas perguntas. Até está passando, viu, Gustavo? Você poderia selecionar quem que vai estar respondendo qual, passa com 1 ou 2 dias antes, para a gente poder já dar uma olhada nelas e estaríamos respondendo essas perguntas. Então, foi um prazer muito grande e obrigado pela oportunidade, Gustavo, Marcel, Rangel. Boa noite para vocês. Obrigado, João Valongo. Obrigado, Marcel, mais uma vez. Obrigado, Rangel. E assim finalizamos essa live sobre o livro Caixa do Produtor Rural e agradecendo aqui ao apoio do Valongo Contabilidade, Objetivo Edições, do CRC e do Sistema FAEG, Senar e FAG. Boa noite a todos que nos assistem. Parece que o mundo todo parou. Parece que tudo ficou mais devagar. Tudo ficou mais difícil. O campo não parou. Um dos motivos foi porque o campo está preparado para produzir. Porque quem ajudou a preparar foi o Senar. Em 2019, o Senar Goiás teve 553 mil pessoas beneficiadas em diversas áreas. Em 2020, o campo não vai parar e nem o Senar. O Senar não pode parar pelo campo, pela cidade e por toda a sociedade. O trabalho no Senar Goiás não para. O produtor continua contando com o Senar, mesmo em tempos de pandemia. No Senar, a assistência técnica passou a ser virtual e está acontecendo. O Senar manteve a rede ETEC e as especializações à distância para continuar com as aulas e atender bem o produtor. Tem fortalecido o EAD Senar, realizado lives técnicas, participado da criação das feiras seguras com a CEAPA. O trabalho no Senar não para.
muito mais está acontecendo para que o agro continue a crescer. O Senar está presente na vida do produtor sempre, porque aqui o trabalho não para. O Senar não pode parar no campo, na cidade e em toda a sociedade.